Eu fico pensando que tem alguns que nos acompanham pela internet, que moram em Fortaleza e que talvez pudessem nos visitar. Eu quero dizer para você, venha nos visitar, eu quero abraçá-lo, mas não só eu, a igreja, porque isso é algo realmente especial. Falando de alegria, como toda criança, eu, quando era uma criança, eu gostava muito de ganhar presentes. Gostava demais. Só que eu sou de uma época, hoje minhas filhas são mais privilegiadas, pelo menos eu acho. Talvez elas possam dizer, não papai, o senhor é que era privilegiado. Não sei, tem perspectivas, visões de mundo. Mas na minha época, não sei, na época dos irmãos, a gente ganhava um presente assim, em momentos muito específicos. Eu ganhava um presente no meu aniversário, então era no meu aniversário que eu ganhava um presente. Ganhava um presente no Natal, ganhava um presente no Dia das Crianças. Poderia ser algo simples, mas algo comprado com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, muita atenção dos meus pais. E ganhar um presente dos meus pais ou da minha avó materna, que morava lá em João Pessoa, era uma avó assim, quase uma mãe, uma pessoa querida, muito amada, isso assim alegrava muito o meu coração. Quando nós chegávamos perto das datas festivas, eu ficava assim na empolgação, imaginando que ia ganhar aquela bola que eu queria tanto, ou aquele bonequinho, sei lá, do Comandos em Ação, é o novo, não sei nem se existe ainda, ou aquela, sabe, aquele tênis. Irmãos, eu me lembrei agora que eu desejava tanto, eu nunca ganhei, talvez eu compre. Eu desejava um All-Star vermelho. Já pensou? Eu estar aqui passeando pela igreja com um All-Star vermelho. Eu tinha essas expectativas. E, enfim, eu ficava naquela expectativa de um presente que os meus pais, sempre atentos o que eu gostava. Uma vez eu ganhei uma bicicleta vermelha, toda em alumínio, extra light. Fiquei tão feliz com aquela bicicleta, cross, né? E me diverti tanto, e especialmente, eu ficava feliz quando, e aí já era algo mais raro, em algum momento entre essas datas, surgia uma certa promessa em relação a alguma coisa que eu queria, ou mesmo direcionado a uma dessas datas especiais. Meu filho, você quer uma bola? Quero, mamãe, eu quero aquela bola. Pois bem, eu vou lhe dar. Se você se comportar, se você fizer as coisas corretas, eu vou lhe dar uma promessa. Mamãe, no Natal, o meu pai, olha, no Natal, você vai ganhar aquela bola ou aquela coisa que você queria. E meus pais prometiam e lutavam e procuravam cumprir as suas promessas, e graças a Deus cumpriam as suas promessas, e como eu ficava feliz. Amados, quando nós lemos e estudamos o texto sagrado, e quanto mais estudamos, percebemos que o nosso Deus, ele se compraz, ele se alegra em fazer promessas. Quando nós estudamos, por exemplo, os personagens bíblicos e a ação de Deus na vida daqueles homens e mulheres, inúmeras pessoas, nos mais diversos contextos, o Senhor se apresenta, eles se relacionam, e geralmente o Senhor apresenta algumas promessas da sua parte, e Ele cumpre essas promessas na vida desses homens e dessas mulheres, cumpriu na vida desses homens e dessas mulheres de Deus. E Deus tem para cada um promessas também, cada um de nós, e o Senhor cumpre as suas promessas. Eu gostaria, nessa noite, de olhar para a vida de Abrão. Semana passada nós olhamos para a vida de Abrão, e hoje eu gostaria de olhar mais uma vez e ver as promessas que o Senhor fez a Abrão e as repercussões dessas promessas na vida dele. Nós sabemos que tem uma promessa, digamos, mais específica, mais especial. Será esta que eu vou ler, direcionada a Abrão? Mas o Senhor prometeu algumas coisas a Abrão. Eram promessas, no plural mesmo. E Deus foi cumprindo uma a uma na vida daquele homem, e as promessas que se cumpriram na vida daquele homem repercutem em nós ainda hoje. Nós podemos ler em Gênesis capítulo 12, versículo 7, a promessa, aquela mais especial, apresentada a Abraão. E apareceu o Senhor a Abrão e disse:
Vejam bem a promessa. O Senhor falou: a tua descendência darei esta terra. O problema é que Abrão já tinha 75 anos, sua esposa era uma senhora e estéril, e eles não tinham filhos. Mas Deus apresentou uma promessa: a tua descendência. Qual descendência? Abrão não tinha descendência. Quais filhos? Abrão não tinha filhos. Mas o Senhor apresenta esta promessa fundamental. E sabe de uma coisa? Nós somos filhos, à luz do Novo Testamento, de Abrão. O Senhor apresenta essa promessa. Abrão creu nessa promessa. E Abrão tocou a sua vida a partir dessa promessa. Nós também somos alvos das promessas do Senhor. É certo que temos algumas promessas que podemos compartilhar, promessas direcionadas ao povo de Deus. Por exemplo, nós temos, não sei se você sabe, você tem a promessa da presença constante do Senhor em sua vida. Nós lemos em Hebreus 13:5, não te deixarei, nem te desampararei. É uma promessa. Deus estará sempre conosco. Cantávamos ainda há pouco, o Marcelo no violão, a Isabel cantando, Espírito Santo, ore por mim. Nós sabemos que à luz do texto sagrado nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está sempre conosco. Essa música é uma música muito emocionante para mim, porque em um momento que eu passava muita dificuldade, mas muita mesmo, eu estava quebrado, orando a Deus, pedindo ao Senhor alguma intervenção. Um amigo meu de infância, chamado Valberto, manda essa música para mim via WhatsApp, e ele não sabia nada do que eu estava passando. E foi incrível, e eu ouvi aquela música e me quebrantei, e chorei perante o Senhor, e tive o lampejo: o Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado, o Senhor nunca haverá de me desamparar, o Senhor está conosco. Esta é uma promessa que todos nós, como o corpo de Cristo, compartilhamos. Por exemplo, uma outra: podemos ter em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados e salvação. Em 1 João 1,9 nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, olha a promessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Compartilhamos promessas. Por exemplo, nós temos força advinda do Senhor nas dificuldades. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Gostaria de compartilhar mais uma promessa que nós compartilhamos entre os irmãos, que é a promessa da vida eterna. Em 1 João 5,11 nós lemos, e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. Amados irmãos, Deus tem as suas promessas. Muitas delas são compartilhadas com o seu povo. Tantas outras são promessas específicas que dizem respeito à nossa caminhada, à nossa experiência com Deus Altíssimo. Mas o Senhor cumpre as suas promessas, e isso deve nos levar a ter essa empolgação, essa alegria, essa convicção: Senhor, que coisa boa, Pai. Tu tens promessas para a minha vida. Que coisa incrível, Senhor, eu quero viver essas promessas. Eu não vejo a hora de vê-las se concretizar na minha vida. Isso diz respeito a uma relação dinâmica. Mas nós precisamos entender, e isso aconteceu na vida de Abrão, e o texto sagrado nos mostra isso, de várias maneiras, de forma indireta e direta, que as promessas do Senhor, muitas delas, ou a base das promessas do Senhor, elas são fruto de uma aliança que nós fazemos com Deus. Porque nós nos aliançamos com o Senhor, nós nos aproximamos de Deus, nós nos entregamos ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então tem promessas para aqueles que são os seus filhos. Os irmãos se lembram, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E os seus filhos estão debaixo das suas promessas. E os seus filhos estão aliançados
com Deus Altíssimo. Abrão também fez uma aliança com Deus. Por exemplo, Abrão já com essa convicção da promessa, caminhando segundo o direcionar de Deus, que nós nos lembramos que Deus olhou para Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um local que eu te mostrarei. E então Deus apresenta a sua promessa: você receberá todas essas terras e eu darei a tua descendência. E Abrão pela fé andou e começou a peregrinar pelas terras que o Senhor direcionava pelo Espírito. E Abrão começou a enriquecer e cresceu muito, e com ele estava Ló, o seu sobrinho, filho do seu irmão falecido, que Abrão acolheu e levou com ele. E a Bíblia diz que Ló também cresceu muito e se desenvolveu, estavam ricos e a terra já não poderia comportá-los, porque riqueza naquela época significava muitos animais, muitos servos, e a terra não dava para sustentá-los. Abrão disse então o seguinte: Ló, você escolhe para onde você quer ir, porque se nós continuarmos juntos, nós vamos brigar, e que isso não aconteça, nós somos irmãos. E Ló escolheu e foi para perto de Sodoma e Gomorra, e lá esteve, e o tempo passou, até que aquele povo foi subjugado em uma guerra, e Ló foi aprisionado. E levaram Ló cativo, não só ele, a esposa e os filhos dele. E Abrão foi atrás para libertar o seu sobrinho, e libertou o seu sobrinho, e quando liberta o seu sobrinho, olha que coisa interessante, ele tem acesso a todo o despojo. Aí surge alguém da ordem chamado Melquisedeque, esta pessoa que nós podemos relacionar com o próprio Cristo, o próprio sacerdote do Deus Altíssimo, e Abrão mostra a sua aliança de maneira indireta quando ele apresenta a este sacerdote o dízimo de tudo que ele adquiriu naquele momento. Nós lemos em Gênesis 14, a partir do versículo 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Isso mostra que ele tinha uma aliança, que ele reconhecia Deus, que ele sabia que o Senhor tinha promessas sobre a sua vida. Isso, claro, é uma demonstração indireta desta aliança. Mas há uma demonstração mais direta, mas lá na frente, Deus agindo na vida de Abrão, ele torna claro a aliança que ele tinha com Abrão. E nós lemos em Gênesis 17:10, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Nós sabemos que os judeus têm esse sinal, a circuncisão. Esta é a minha aliança entre eu e você. Todo judeu será circuncidado. Depois que o Senhor falou com ele, Abrão, ele se circuncidou, já assinou, e assim todos os homens da família, todos, já era nascido Ismael, ainda não Isaque, todos foram circuncidados. Amados irmãos, na verdade a circuncisão, ela era uma demonstração exterior de algo interior, uma demonstração externa de algo mais profundo, da caminhada com Deus. Porque quando caminhamos com Deus, quando caminhamos juntos de Deus, nós desfrutamos dessa aliança e o Senhor opera e cumpre as suas promessas em nós. Então nós devemos querer vivenciar de fato essa caminhada com o Senhor. Por isso o Senhor Jesus, quando falou com a mulher samaritana, e eu mencionei isso pela manhã, o Senhor Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por isso, falando do sinal exterior e interior, essa dinâmica, nós cristãos não fazemos a circuncisão
E o apóstolo Paulo trabalhando essa questão, que foi alvo de grandes discussões na igreja primitiva, os cristãos devem ou não devem se circuncidar. O apóstolo Paulo, no 2º capítulo do livro de Romanos, ele começa a tratar e diz: olha, vocês que são judeus e dizem que não devem fazer tal e tal e tal coisa, e fazem estas coisas, a circuncisão de vocês não vale nada. Absolutamente nada. E ele desenvolve essa ideia, que eu estimulo os irmãos a lerem no capítulo 2 de Romanos, mas ele faz um fechamento já no final deste capítulo, a partir do versículo 28, dizendo: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que o texto está querendo nos dizer é que nós, cristãos, desfrutamos de uma circuncisão que é do coração. Em outras palavras, nós, cristãos, somos chamados a viver a aliança que temos com Deus. Vivermos a sua palavra, vivermos em santidade, caminharmos com o Senhor, termos consciência de que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, que o Senhor se compraz em abençoar, em presentear, em derramar da sua graça sobre todos aqueles que o buscam. Amados irmãos, as promessas não estavam restritas a Abraão. Elas alcançam a cada um de nós. A cada um que se aliança com o Senhor. E o interessante é que estas promessas ou estes presentes, porque elas serão cumpridas em nossas vidas, elas impactam a nossa vida, elas marcam a nossa história. Assim aconteceu com Abraão. Leamos então Gênesis 17, versículos 5 ao 7. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Queridos irmãos, Deus mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão. No Antigo Testamento, uma mudança de nome significava uma mudança de caráter. No Antigo Testamento, a mudança de nome diz respeito a uma intervenção que mudou a história, ou mudaria a história daquele homem cujo nome foi mudado. Interessante que nós hoje proclamamos, ou somos chamados a proclamar o Evangelho, que significa boa nova, uma boa nova capaz de marcar a história. Uma boa nova capaz de mudar a vida das pessoas. O apóstolo Paulo, captando essa ideia, compreendendo essa revelação bíblica, disse: e não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos irmãos, quando nos aliançamos com o Senhor, reconhecemos que o Senhor tem promessas para cada um de nós, promessas compartilhadas e promessas específicas. Vamos caminhando com Deus, e Deus, ao longo da história, haverá de impactar a nossa vida. Porque caminhar com Deus significa ter a oportunidade de ter o seu caráter transformado, tratado, trabalhado. Ontem, nós tivemos um encontro maravilhoso com os nossos adolescentes e jovens. Eu fiquei empolgadíssimo. Foi muito bom. Tivemos a palavra da nossa querida irmã Rebeca, psicóloga, que deu uma palavra, abençoou nossos adolescentes e jovens. Depois fomos jogar basquete, vôlei, eu joguei. Cheguei dizendo: irmãos, de verdade. Eu disse: olha, quem quiser aqui aprender a jogar basquete, me observe.
Pastor Felipe, eu fui lá, minha estatística, 10 lances, acertei uma vez. É porque, na verdade, os adolescentes e jovens não entenderam. Primeiro eu quis ensinar como não fazer. Viu, Levi? Daqui a 15 dias eu vou ensinar como fazer. Tem que ter paciência, né, irmãos? A gente tem que ensinar com didática, viu, Maria Alice? É a didática pastoral. Mas, irmãos, foi tão lindo. Mas eu ouvi uma palavra que eu não esquecerei ontem, que diz respeito a uma convicção da promessa de Deus, uma convicção da presença do Senhor, uma certeza que Deus haverá de operar, que foi um testemunho da Rebeca falando da sua avó, que estava há muitos anos doente, adoentada, e alguém perguntou como ela estava, e ela respondeu assim: captei o espírito da coisa, viu, Rebeca? Não sei se eu vou falar ipsilíteres. Disse ela, doente, vários anos. Meu filho, eu estou no vale, mas eu posso sentir o cheiro dos lírios. Eu achei tão profunda essa frase, essa palavra. Essa convicção de que na caminhada com Deus enfrentamos muitas adversidades, mas o Senhor vai operando em nosso caráter, em nossas vidas, transformando a nossa história e nos ajudando a ter fé que o Senhor haverá de intervir na nossa história e na nossa vida. Eu me lembro que no início de 2023, a maioria que sabe, eu fui acometido de um AVC e tive AVC diante das minhas filhas. Isso foi traumático demais para mim. Entrei no hospital, fiquei uma semana no hospital, graças a Deus saí sem sequelas. Depois descobri que eu tinha que fazer uma cirurgia. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando eu pensei em trazer novamente esse pequeno testemunho, eu pensei, meu Deus, a igreja já sabe falar de novo. Mas Deus me falou, fale, porque isso é um testemunho da minha ação na sua vida. Porque eu agi, não foi porque você merecia, não. Eu agi porque eu tenho um propósito na sua vida. E eu agi segundo a minha vontade. E não existe nada difícil ou impossível para mim. Eu sei que no meio daquele ano eu tinha que colocar uma prótese no meu coração, irmãos. E acordo depois de uma anestesia geral no hospital da Unimed. Tinha uma enfermeira da PIB lá assistindo a cirurgia. E o médico transparente, porque ele era branco já, disse, Carlos, tudo bem? Eu, tudo bem, doutor. Eu fiquei até com medo. Eu digo, pronto. O problema é maior. O que foi que aconteceu, doutor? Meio grogue. Espera aí, depois a gente conversa. E o desenrolar da história é que depois ele foi, isso Késia e minha mãe já me falaram o que tinha acontecido. Eu já não tinha um buraco no meu coração, chamado FOP, forame oval patente, de quase 1 centímetro. Ele não encontrou de jeito nenhum esse buraco. Isso, irmãos, eu não tenho como explicar, isso só se discerne espiritualmente. Sabe de uma coisa? A igreja orou, eu orei, e minha oração era simples. Senhor, que a cirurgia dê um sucesso, que coloque a prótese bem direitinho, feche o meu coração, eu vou dar glória a Deus e vou testemunhar, porque Tu és maravilhoso. E coube ao Senhor, aprove ao Senhor, não sei porquê, não permitir que a cirurgia acontecesse e eu não teria mais aquele buraco no coração, que foi atestado por vários exames, com fotos, com fotografias, exames de imagem, inúmeros, porque ninguém vai para uma mesa de cirurgia de coração sem toda a fundamentação possível. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor, ao longo da nossa caminhada, Ele trata o nosso caráter. Ele nos instiga e vai nos direcionando com o seu Santo Espírito para sermos pessoas melhores. Ele nos ajuda a compreendermos a sua vontade, mesmo que pouco a pouco, porque não dá para ter uma visão panorâmica da vontade do Senhor. Abraão nunca teve, mas pouco a pouco o Senhor foi revelando, direcionando, ajudando. Amados irmãos, Deus tem promessas para cada um de nós. O Senhor cumpre as suas promessas. Nós podemos ler em Gênesis 21, de 2 a 6. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice. A
aproximadamente 90 anos, Sara, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abrão pôs no filho que lhe nascera e que Sara lhe dera o nome de Isaque. Isaque significa sorriso, alegria. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo, se alegrará comigo, porque ela tinha em seus braços o seu filho Isaque. Amados irmãos, Deus cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Aquelas que compartilhamos, aquelas específicas, o Senhor cumpre as suas promessas, mesmo que sejam elas improváveis. Totalmente improvável o Senhor se revelara a Abrão quando ele tinha 75 anos. O Senhor foi operando na vida de Abrão. O Senhor transformou o caráter de Abrão e disse: tu serás chamado agora de Abraão, e Sarai será chamada de Sara. E 25 anos depois, o Senhor operou na vida de uma mulher estéril, e ela teve o seu filho. O Senhor cumpre as suas promessas, mesmo que sejam elas improváveis. O Senhor cumpre as suas promessas. Geralmente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós estamos debaixo da cronologia, do cronos, do tempo que aperta, do tempo que é cronometrado, contabilizado, do tempo que desperta em nós, muitas vezes, ansiedade, porque temos muito o que fazer, desejamos muitas coisas, e que elas aconteçam o mais rápido possível, e nós tentamos estabelecer na nossa agenda os tempos que haveremos de ter essas coisas, e a agenda simboliza o cronos, mas o tempo de Deus é outro. O kairos do Senhor, uma palavrinha grega que tenta traduzir o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo que está fora do tempo, o tempo da soberania do Senhor. Nós cremos e somos aliançados com Deus que é soberano. Nós cremos e somos aliançados com um Deus no qual não há nada de difícil ou impossível para Ele. Nós cremos e somos chamados a desfrutar de uma aliança. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda não se aproximou de Deus, se você ainda não se entregou a Cristo Jesus, saiba, você é chamado a se entregar e desenvolver uma aliança com Deus Todo-Poderoso, que tem propósitos para a sua vida, promessas para a sua vida, e o Senhor as cumpre. Embora, na perspectiva de Abrão, houvera passado muito tempo, o Senhor, no tempo propício, deu um filho a Abrão, e de Abraão veio Isaque, e de Isaque veio Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos de Israel, da família de Judá, veio Jesus, e Jesus o Salvador do mundo, e em Cristo Jesus nós pertencemos à estirpe de Abrão, isto é, nós fazemos parte do povo de Deus. Amados irmãos, o Senhor cumpriu, o Senhor abençoou aquele homem, o Senhor interviu na vida daquele homem, o Senhor permitiu com que aquele homem fosse bênção para todas as nações. Queridos irmãos, nos aproximemos de Deus sabendo que o nosso Deus, como um Pai amoroso, gracioso, tem promessas maravilhosas. Que a gente se aproxime de Deus e entenda, a sua promessa sobre as nossas vidas serão coisas maravilhosas, coisas lindas, que nos ajudarão a ser pessoas melhores, e sendo pessoas melhores, nos permitirão ser instrumentos na sua mão para a bênção, onde quer que estivermos. Que nós possamos compreender que essas promessas alcançam todos aqueles que se aliançam com o Senhor, e que nós não permitamos que nada oblitere, impeça essa fé resoluta
de que o Senhor dos senhores haverá de cumprir as suas promessas em nossas vidas. Gostaria que os irmãos baixassem suas cabeças, fechassem seus olhos. Escute o louvor que vai ser ministrado nesse momento. Ore a Deus. É um momento de agradecimento. Você pode agradecer a Deus por tantas promessas que Ele tem te dado. É um momento de aproximação. Talvez você possa dizer nessa noite: Senhor, eu quero ter uma aliança contigo. Me aliançar ao Senhor. Caminhar contigo. Me entregar ao Senhor Jesus. Talvez seja um momento de você reenfatizar perante o Senhor: ó Deus, por mais improvável que seja, eu creio na tua intervenção, no teu milagre, no teu agir, porque não existe nada de difícil ou impossível para o Senhor. Ore a Deus. Você que está aqui conosco no templo, você que está longe, ore ao Senhor a partir deste louvor. Sabe, eu fico pensando, quando eu era criança, eu tinha um sentimento de tanta alegria quando eu ganhava um presente. Em relação à minha avó, em relação a tios, em relação aos meus pais, eu ficava tão feliz. Sabe, se eu pudesse, eu ficava pulando de alegria. Eu percebia o amor daquelas pessoas queridas ao meu redor. Quanto maior são os presentes de Deus para cada um de nós, quanto mais relevantes são as promessas do Senhor. Por isso nós acabávamos de louvar, o ministério de louvor, louvando ao Senhor num momento como este. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor é o Senhor, Senhor da minha vida certamente. Mas quando eu digo tu és Senhor, eu estou dizendo todas as coisas se submetem a ti. Diz a Bíblia, haverá um tempo que todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele é supremo, Ele é soberano. Em Cristo subsiste todas as coisas. E porque Ele é Senhor, Ele nos garante: as minhas promessas acontecerão na sua vida. Por isso, o povo de Deus exalta o Senhor, se alegra perante o Senhor, se empolga perante o Senhor, se entusiasma perante o Senhor. Por isso, eu fico tão feliz quando eu me encontro com os irmãos e posso abraçá-los de maneira entusiástica, porque é um momento espiritual e assim fazemos perante o nosso Senhor. Que nós possamos ir para a nossa casa neste domingo com um coração grato, feliz. Oh Deus, muito obrigado, tu tens as tuas promessas, Senhor. Muito obrigado, eu aprendi algumas delas essa noite, Senhor. Me ajuda a ter sede da tua palavra para que eu descubra tantas outras. E Deus, vem operando na minha vida, porque eu não vejo a hora de viver essas promessas maravilhosas. Nós vamos orar agora, mas vamos orar com esse sentimento de alegria, de entusiasmo perante o Senhor, de liberdade perante o Senhor. Me lembrei quando, por exemplo, a Arca da Aliança chegou e Davi trouxe a Arca da Aliança, e Davi estava feliz, e Davi dançava perante o Senhor, e Davi estava entusiasmado. E talvez algumas pessoas não compreenderam muito aquilo, mas ele tinha convicção: a Arca está conosco. Isso é uma bênção muito grande. Nós somos hoje templos do Espírito Santo. A arca era uma simbologia da presença de Deus. Deus habita em todo aquele que se aliança ao Senhor. Vamos orar então, fiquemos todos em pé, fazer essa oração final com um coração grato e felizes. Querido Deus, nós te damos graças, nós te louvamos. Muito obrigado por participarmos desse culto ao Senhor. Ser o Senhor exaltado, exaltado e sempre exaltado nos céus, Senhor. Te damos graças porque as tuas promessas estão para além daquilo que podemos pensar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é capaz de nos dar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que nós opera. Nos despede em paz, Senhor, para as nossas casas. Que tenhamos uma semana muito abençoada. Que estejamos conectados ao Senhor, aliançados ao Senhor, felizes perante o Senhor. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.